Até que ponto o seu sotaque atrapalha a sua pronúncia e atrapalha com que as pessoas entendam o que você quer dizer? Hoje eu vou falar sobre dois tipos de problemas muito comuns entre os brasileiros quando vão começar a conversar em inglês e que pode ser que atrapalhe a eles serem compreendidos. E não quer dizer que a outra pessoa não está afim de tentar te entender. É mais uma questão de que ela não está acostumada com o seu tipo de sotaque e pode ser que ela não entenda. Eu vou dar um exemplo bem simples, como se fosse o contrário. Então vamos fingir que um americano está tentando falar português. E aí ele diz a seguinte frase: que expressão é essa? E aí sim, muitos de vocês podem até entender porque aqui sou eu e não realmente um americano falando, eu tô tentando imitar um sotaque, mas muitos de vocês podem entender o que eu estou querendo dizer, que nada mais é do que expressão é essa? Porém, às vezes, por estar tão engraçado, por estar tão diferente, você acaba se distraindo. Expressão. E na sua cabeça às vezes fica expressão, não é expressão. E sei lá, e aquilo te distrai do que se a pessoa continua falando. Ou até você não entender mesmo, porque vai ter gente que não vai entender. Porque dependendo de cada nacionalidade, o sotaque vai ser um pouco diferente. Então não é que o americano está preparado para qualquer tipo de sotaque. Se ele não tiver contatos com nenhum brasileiro, ele não vai estar acostumado com aquele tipo de sotaque, então ele talvez não vai conseguir nem tentar entender o que pode ser que esteja sendo falado. Então vamos aos dois erros mais comuns que deixam o nosso sotaque super forte. O primeiro deles, então, é quando a gente traz o som de sílabas do português para o inglês. Isso vai acontecer com qualquer pessoa que está aprendendo uma segunda língua. O seu cérebro entende, e ouviu a vida inteira, que é daquele jeito o som. E por isso, quando você vai tentar aprender outra língua, é automático que você tente trazer o que você aprendeu a sua vida inteira. Então, eu vou dar um exemplo, no caso da palavra expressão, que já foi usada aqui. A gente aprende que quando tem EX, a maioria das vezes vai ter um som de es, is, né? Então, quando você falar em inglês, você não pode falar a palavra expressão como expression. Você tem que falar expression. O EX vai ter som de X, experiment, expression, e assim por diante. Dentro desse mesmo tópico de som de sílabas e etc., a gente precisa lembrar que as sílabas em inglês não são divididas como no português, que na maioria das vezes é uma consoante e uma vogal. Então, conhecer as palavras também é muito importante para saber como você vai falar cada sílaba. Por exemplo, olha como a palavra education é separada em sílabas. Não é uma vogal e uma consoante. Ela é separada de acordo com os sons que eles fazem, né? Education. Vale lembrar que, infelizmente, em inglês, toda vez que você vê uma determinada sílaba, não necessariamente ela vai soar do mesmo jeito. Então, por isso, quanto mais vocabulário você conhece, mais você entende realmente como as palavras são ditas. É muito difícil você chutar como a palavra é dita em inglês sem nunca ter escutado ela, porque não tem a questão dos acentos e etc. Então, é a questão de estudar muito vocabulário. Ah, mas como é que eu estudo vocabulário? Tem várias formas aí hoje, várias teorias. Eu diria que um sistema de post-it é a melhor coisa que tem, você colocar pela sua casa algumas palavras para toda vez que você passar por ali, você ler e tentar falar essa palavra. Ou também adotar tudo ao seu redor em inglês, coloca seu telefone em inglês, assiste séries em inglês. Faça com que você tenha alguns momentos onde vai rolar o inglês ali diariamente. E para você melhorar seu vocabulário, precisa ser uma coisa diária. Não adianta fazer um cursinho 2 vezes na semana e não estudar os outros 5 da semana. Você precisa colocar na sua mente uma dose diária de inglês para que você pegue de maneira mais rápida. O outro ponto que é muito interessante, que eu só peguei depois que eu morei aqui, na verdade, né? 90%, sei lá, das palavras em português, a sílaba tônica vai ser no final de uma frase. Por exemplo, a palavra Facebook. O que é o nosso, a nossa sílaba tônica. Facebook. No inglês é o contrário. Praticamente todas as palavras, a sílaba tônica vai ser no início. Então, para eles vai ser Facebook.
E isso se aplica a praticamente todas as palavras. Como eu disse aqui antes, por exemplo, experimento. Você vai falar tô. Experimento. Agora, em inglês é experiment. Experiment. Lembra que praticamente toda palavra que você for falar. Uma palavra que eu vejo muita gente errando, por exemplo, é comentar ou comentário, né? Você não vai falar comment, você vai falar comment. Por quê? De novo, a sílaba tônica é sempre no início da palavra. E por mais que você tenha as sílabas memorizadas direitinho do tópico anterior, se você não coloca a ênfase no lugar certo, pode soar como coisas totalmente diferentes. Às vezes você pode até dar um outro sentido para a palavra, ou às vezes ser totalmente não entendido, porque a ênfase ela é muito importante para a pessoa entender o que você está falando. Tente lembrar que, na maioria das vezes, a sílaba tônica vai estar no início da palavra. Beleza, galera? É isso que eu tinha por hoje. Se você tem mais dúvidas, coloque aí nos comentários. Também me dá mais dicas aí do que vocês querem ver eu falando por aqui. E até a próxima!